3, 2, 1. Minha gente, meu convidado de hoje é Ouro Pretano. Ele é nascido e criado no bairro de São Cristóvão. Se formou em engenharia civil, fez mestrado em geociências e é servidor efetivo da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui nas Minas Gerais. Ele é ativista das causas antirracistas e de proteção ambiental. Ele é membro da APAOP, Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto, e integra o movimento Preserve Botafogo. Não Botafogo do Rio, Botafogo de Ouro Preto mesmo. Ele está rumo a uma pré-candidatura ao cargo de deputado estadual. No Minas Negras Gerais de hoje, eu entrevisto meu amigo Du Evangelista. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Ô Colofedo. Colofel Lorum, é um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco desse momento que a gente está vivendo aqui em Ouro Preto, né? Como você bem disse aí, não é o Botafogo do Rio de Janeiro que a gente está tentando preservar aqui, mas é um Botafogo, é uma região importantíssima de Ouro Preto, fica na entrada da sede do município de Ouro Preto, né? E é para a gente um santuário do ponto de vista hídrico, sabe, arqueológico. Então a gente vai falar um pouco sobre essas lutas aqui. Muito bem, vamos falar sobre isso também. Mas primeiro eu quero começar falando um pouco sobre o Du, sobre as origens, as suas origens lá no bairro São Cristóvão. Como é que foi da infância até a decisão de ir para o FOP para fazer geociências? Diga lá. Bem, eu sou nascido e criado aqui no bairro São Cristóvão. A gente brinca que eu tenho um umbigo enterrado, e é literalmente, porque quando eu nasci lá em 75, o sistema de saúde aqui não era precário, não era como hoje, a gente não tinha o SUS, né? Então, a minha mãe fez o parto em casa, com apoio de uma parteira que tinha aqui no bairro, a dona Levinda. Então, eu fui, como eu falo, eu vim à vida no bairro onde eu moro hoje. E aí, o costume era pegar o umbigo da criança, quando curava o umbigo, e enterrar no fundo do quintal. Então, eu tenho um umbigo enterrado aqui no bairro São Cristóvão e sempre convivi nesse lugar aqui tão importante para a história mundial, sem saber bem o que era o bairro onde eu nasci. Então, eu fui me educando, né? Comecei a estudar numa escola que funcionava dentro de um antigo mundel. Mundel é uma estrutura para captação de ouro feita pelos nossos ancestrais, né? Há 300 anos atrás. Então, a escolinha era dentro de uma estrutura dessa. Então, quando eu entrava para as aulas, você chegava e via aqueles muros de pedra em volta da escola e não sabia o que era aquilo, sabe? Tinha bloco de pedra lá do tamanho de uma geladeira, de um fogão, sabe? Residencial. Sei, E ninguém explicava o que era, só falava coisas dos antigos e ficava ali. E eu fui continuando minha caminhada na escola, sabe? Sempre gostei de estudar. Meu pai e minha mãe sempre falavam que o estudo era o caminho, o melhor caminho para a gente poder mudar nossas condições de vida e tudo mais. Então, eu fui estudando, cheguei ao segundo grau. Aqui em Ouro Preto, a gente tem uma grande escola, que é o IFMG, atualmente. Antigamente era a escola técnica, né? Depois virou Cefet, e atualmente é IFMG, que é uma das melhores escolas de segundo grau que a gente tem aqui. Para mim, é a melhor. Tem uma estrutura, tem, né, um campus muito preparado, né, com laboratórios de diversas especialidades. Então, eu fiz um segundo grau muito bom, um curso técnico de edificações. E logo depois que eu terminei esse curso, eu fui fazer um estágio fora, fui trabalhar na época na construção dos CAICs, que eram essas estruturas, essas escolas que foram construídas no Brasil todo pela Andrade Gutierrez, que era um modelo, né, que vem lá do Brizola, dos CIACs do Brizola, do Rio de Janeiro, onde a criança passava o dia inteiro, tinha de maternidade até o final lá do fundamental. Então, eu fui para trabalhar nessa obra como estagiário de edificações. E achei que minha vida ia ser rodar o país aí fazendo obras com essas grandes construtoras. Mas logo, um ano depois de formado na escola técnica, eu retornei em Ouro Preto, num momento de férias,
E os colegas falaram, vamos fazer o vestibular, cara, para engenharia e tal. Você, né, tem tino para estudar, tem disposição para estudo e tal. Vamos lá, vamos fazer a inscrição. Aí eu me inscrevi no vestibular e não fiz, vamos dizer assim, quantidade de estudos necessárias, sabe? Eu fiz o vestibular, a inscrição no vestibular e voltei a trabalhar e tudo mais. No dia do vestibular eu fiz o vestibular e acabei passando. Aí passei, entrei para engenharia civil e aí mudou completamente a visão que eu tinha sobre o lugar que eu nasci. Porque aí lá na engenharia eu comecei a ver todo o conhecimento que está aplicado aqui em Ouro Preto, nas construções que a gente tem, Tecnologia no casario, toda a tecnologia africana. Só que ela não era contada assim. Porque lá parecia que os portugueses tinham feito tudo, né? Se você pegar os livros de história, parece que o colonizador que fez tudo. Mas não, a gente estudando lá, fomos vendo que não. Quem estava com toda a ciência para construir essas estruturas, tanto as edificações monumentais que a gente tem aqui, quanto o urbanismo, né, as estruturas de contenção e tudo mais. E aí a gente foi aprofundando e foi vendo quem que tirou o ouro para construir todo esse patrimônio aqui do lado de fora. Aí fomos chegar a esse estudo que a gente faz aqui na Mina do Veloso, junto com o coletivo Ouro Preto, que é estudar quem são esses antepassados nossos que construiu todo esse estrutura. E aí, isso aí culminou no coletivo Ouro Preto, que vem falando dessa outra Ouro Preto, com a presença africana maciça e mais ainda com a presença do conhecimento e da ciência que eles trouxeram para cá, tanto nas engenharias, no urbanismo, na arquitetura, quanto nas artes. A gente tem o patrono das artes do Brasil, o Aleijadinho, que era, né, um afrodescendente e que brilhou na escultura, né, tanto em pedra-sabão quanto em madeira, também nas construções, né? Então a gente começou a mostrar que aqui em Ouro Preto, ao invés de ser, como a história oficial conta, um pedaço da Europa, ela é uma grande África. Vieram pessoas de diversos países diferentes, regiões diferentes da África, e condensaram esse conhecimento aqui, esculpido nas pedras, esculpido na rocha, e a gente mostra isso para o mundo, e temos sido bem felizes nisso, porque já recebemos o Prêmio Nacional do IFAM em 2019, temos parcerias com diversas universidades do Brasil e do mundo, né, que vêm visitar aqui, conhecer essa história, mostrar esse outro lado de Ouro Preto, né? Uhum. E recentemente a gente conseguiu, junto com a deputada federal Dandara, um aporte de recursos para a gente poder expandir esse trabalho para as escolas municipais de Ouro Preto, para poder, desde lá, né, no ensino fundamental, as ouropretanas e ouropretanos, né, jovens, entender todo esse patrimônio, todo esse legado que os nossos ancestrais deixaram aqui em Ouro Preto. Então, a gente lançou no último dia 30 esse projeto Circuito Ouro Preto, onde a gente vai mostrar a tecnologia que eles deixaram aqui na Mina do Veloso, o conhecimento que eles deixaram aqui, e fazer um percurso passando pelo Rosário, a Igreja do Rosário dos Pretos, que para mim é a maior obra de engenharia feita desses templos, porque são duas elipses, o telhado curvo, é uma obra fantástica, só que está fora do roteiro turístico tradicional. Vou mostrar também. Ela fica bem fora do roteiro tradicional, poucas pessoas visitam e tem essas informações sobre a tecnologia que está ali, sabe? Toda a matemática, toda a simbologia dos números que estão nessa igreja. Então, a gente vai mostrar a Igreja do Rosário dos Pretos como essa grande obra. Logo próximo tem a Ponte do Rosário, que é uma das primeiras pontes que foram ligando os arraiais aqui quando criou a Vila Rica. É também uma obra de arte de engenharia, toda feita em pedra, que, né, mesmo feita há séculos atrás, hoje resiste ao trânsito pesado, ônibus, caminhões que melhor que passam lá. Ponte de hoje, né? Muito melhor que muitas pontes de hoje, e fica fora do circuito. As pessoas vêm em Ouro Preto, passam pelas pontes e ninguém chama atenção para a engenharia que está ali por trás. Então a ideia do circuito é isso, mostrar o que passa, às vezes, invisível aí, por causa da forma como a cidade foi patrimonializada, né? Sim. E a patrimonialização aqui ficou
tentando achar os traços europeus que ficou. E esqueceu de mostrar essa engenharia africana de construção de pontes, dos templos religiosos, das grandes estruturas de contenção que a Você, gente tem aqui. você é nascido em Ouro Preto, sua família toda é de Ouro Preto, né? Originária de Ouro Preto. Meu pai, ele fala assim, veio de trás do pico do Itacolomi. Ele nasceu em 1917, fala que veio de trás do pico do Itacolomi. Porque aqui em Ouro Preto, quando acabou o ciclo do ouro, muitas pessoas saíram aqui do fundo do vale, onde Ouro Preto fica, e foram para a região da Zona da Mata, Piranga, Catas Altas, para essa região onde você tinha uma terra melhor, mais condição de subsistência por si só, não é? Onde tem muitas comunidades quilombolas hoje reconhecidas. Então, ele veio dessa região, ele nasceu nessa região, atrás do pico, que ele fala, e veio para cá muito jovem. E tanto que foi registrado como nascido em Mariana, porque Mariana era o lugar mais próximo que ele foi para poder fazer documentação, e acabaram falando que ele nasceu lá. Mas ele vem dessa região para onde os nossos ancestrais migraram após o ciclo do ouro. E já minha mãe já é nascida aqui em Ouro Preto também, e a minha avó, então assim, a gente tem uma ascendência toda local, dessas pessoas que participaram desse processo lá do ciclo do ouro, e quando acabou o ciclo do ouro, teve essa migração, porque a capital de Belo Horizonte, né, que Né? quando o Ouro Preto deixa de ser capital, vai para Belo Horizonte. E Belo Horizonte foi preparada para esconder os negros. A Avenida do Contorno mesmo era a linha delimitatória onde os pretos deveriam ficar fora dessa Avenida do Contorno. Então, se você vê hoje onde estão as pessoas negras de Ouro Preto, elas estão fora dessa região do Contorno, que foi o início da capital, da atual capital. E lá não era para preto. Então, quando a capital vai para Belo Horizonte, a cidade fica aqui sem muitas condições, fica com pouca população, a maioria das pessoas negras vão ir para a região, né? O pai falava atrás do pico, mas é que essa zona da mata ali, onde você tem boas condições de agricultura, pecuária, né, de subsistência. Então, essa região é uma região importantíssima para a gente aqui em Ouro Preto, a região Sumidouro, de Mariana, que é onde tem muitas comunidades quilombolas que ainda resistem e mantêm diversas manifestações culturais e tudo ligadas aos nossos ancestrais. Perfeito, perfeito. Voltando um pouco para falar sobre o movimento do preto, eu recebi aqui já, por exemplo, a Nega Cid, Uhum. para falar um pouco também, né? Ela falou de algumas coisas. Axé. Axé, é isso aí. Escuta, essa bandeira aí, essa bandeira é de Ouro Preto, não é? Essa é a bandeira do município de Ouro Preto. Pretiosum, como é que é? Pretiosum aurum nigrum. Nigrum, preciosum aurum nigrum, em latim, precioso ouro negro. Para essa frase figurar nessa bandeira, foram muitos anos de luta. Foi mais de uma década de luta. Isso só aconteceu em 20 de novembro de 2005, porque desde o período do Império, quando essa bandeira foi feita, até essa data do 20 de novembro de 2005, os dizeres dessa bandeira reproduziam dizeres racistas. No lugar da palavra aurum, a gente tinha a palavra tamen. Então, era precioso tamen nigrum, ou seja, precioso ainda que negro. E qual era a nossa briga? Era justamente a invisibilidade da contribuição africana para que o município de Ouro Preto, para que a Vila Rica do Ouro Preto dos séculos 18, 19 e dos dias de hoje existisse. Então, quando se dizia precioso tamen nigrum, a justificativa é que estavam se referindo apenas ao minério de ferro presente no ouro de aluvião que era encontrado aqui. Geralmente o ouro de aluvião é o ouro do leito do rio. Quando ele era encontrado, ele tinha uma crosta mais escura, que são as camadas de minério de ferro. A gente está aqui no quadrilátero ferrífero, então Ouro Preto não é segredo para ninguém, uma das regiões de mineração mais intensa, inclusive dos últimos tempos, mineração de minério de ferro.
E a justificativa, então, de quem tinha criado essa bandeira era isso. A gente colocou precioso, ainda que negro, porque o ouro é precioso, mas ele tem essa camada escura aí em volta dele. Só que, para a gente, isso soava como uma fala racista, porque foi o povo negro, foi o povo africano e afrodescendente, afro-mineiro, que trouxe sua tecnologia, que trouxe sua ciência, sua sabedoria para a extração de ouro aqui, por mais ou menos 250 anos. O Ouro Preto já tem quanto tempo de existência? O Coletivo Ouro Preto ele foi lançado em 2020, foi logo antes da temida pandemia, né? Foi em janeiro de 2020, a gente fez o evento de lançamento aqui na Mina do Veloso, para poder divulgar esse trabalho que a gente já vinha fazendo desde 2014. Em 2014, quando a Mina do Veloso é aberta à visitação, depois pode até deixar um link aí para o pessoal acompanhar os perfis da Mina também, que lá a gente começa em 2014 o funcionamento. Então, de 2014 até 2020, a gente conseguiu o Prêmio Nacional do IFAM, a gente teve diversos reconhecimentos desse trabalho que a gente desenvolvia aqui. Então, a Cid, né, a Nega Cid, o Douglas, a Angélica, são pessoas que participavam com a gente desde o início dessa organização da Mina, e que fomos, ao longo do trabalho na Mina, que a gente tinha muitos debates, muitas discussões aqui com os visitantes, né? A gente lapidou esse conceito de Ouro Preto, do coletivo Ouro Preto. E aí, em 2020, a gente faz o lançamento, tivemos a honra de ter uma apresentação aqui do Sérgio Pererê, que é um grande artista mineiro, né? Ou talvez a grande voz de Minas Gerais na música. Aí ele nos deu essa honra de fazer uma parte cultural aqui do lançamento, e desde então a gente participa de muitos grupos de pesquisa, sabe? Eu terminei meu mestrado, o Douglas na filosofia, a Sidneia na história, atualmente está fazendo doutorado também, pesquisando as comunidades tradicionais. Certo. Então o coletivo Ouro Preto faz essa amálgama, né, desses conhecimentos das diversas áreas que os nossos ancestrais deixaram, e continua fazendo essas pesquisas para poder mostrar essa história. Ouro Preto tem um potencial, Rogério, de ser referência mundial para o afroturismo, porque a Embratur está investindo muito nesse ramo, né, vamos dizer assim, nessa tendência do turismo, e Ouro Preto, cara, ele tem, todas as áreas têm a presença africana. Nós estamos falando na mineração do ouro, na metalurgia, né? Porque eles faziam as próprias ferramentas para poder cavar as montanhas, buscar o ouro. Na arquitetura, a técnica de pau a pique é uma técnica africana de construção. Então, você tem na arquitetura também a mão, né? O conhecimento africano. Nas artes, nem se fala. Na pintura, na escultura, né? Nessa pérola que a gente tem aqui, né? Das artes. Então, aqui em Ouro Preto, a gente consegue mostrar toda a ciência e sabedoria dos povos negros nessas diversas áreas. É difícil achar isso num lugar assim no Brasil, porque né, lá na cana-de-açúcar, no Nordeste, por exemplo, não ficaram tanto patrimônio físico, material como aqui. Aqui a gente tem mais de 400 minas, tem um sistema de aqueduto, Mundel, toda essas estruturas ainda permanecem aqui. Aí a gente tem a cidade que foi protegida pelo IFAM, né, com as igrejas, os museus, com as peças lá. Então, temos tudo para poder ser referência mundial. Um amigo, um dia eu contando essa história, ele falou, Ouro Preto tinha que ser como Meca para os muçulmanos, que todo ano o muçulmano que tem condição, né, vai uma vez lá a Meca. A mesma coisa seria Ouro Preto para todos os afrodescendentes do mundo. Né? E aqui conhecer esse legado deixado pelos nossos ancestrais nessa diáspora forçada aí, né, do 1500 até 1888. Então, Ouro Preto tem todo esse potencial. A gente tem articulado junto com o Ministério do Turismo, a Embratur, mostrando que Ouro Preto tem que entrar na rota do afroturismo do Brasil, que atualmente o Rio de Janeiro, né, tem uma ação muito legal lá
atualmente não, já há bastante tempo também, do Instituto Pretos Novos. Lá em Salvador tem toda a pujança, né, da cultura baiana ali, da presença negra. E Ouro Preto tem esse potencial que nunca foi explorado. E eu acho que agora é a hora da gente fazer esse processo de reparação, né? Passou da hora, né, Du? Passou da hora. Eu queria explorar um pouco sobre uma situação que está acontecendo na região de Botafogo, aí em Ouro Preto. Você é membro de uma associação de proteção ambiental aí de Ouro Preto e também do movimento Preserve Botafogo. Quais são os problemas? O que é que está acontecendo aí, meu cara? Esse problema do Botafogo é um problema que está acontecendo em toda Minas Gerais, né? Que é esses licenciamentos fracionados de mineração, que fazem diversos processos de licenciamento para uma mesma região. E aí esses processos de licenciamento não levam em consideração o impacto global. Então chega cada empresa falando que vai fazer uma pequena mina, os estudiosos estão chamando de mini minas. Então eles pedem um monte de licenciamento dessas mini minas, uma ao lado da outra. E aí quando você junta o impacto de tudo, você vê que o meio ambiente está com risco, a parte cultural, a parte arqueológica, esses patrimônios ficam em risco. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder se localizar onde que é essa região de Botafogo, qual que é a importância de se preservar essa região, que é para a gente o grande manancial, sabe? É a nossa caixa d'água que a gente fala, porque é de lá que a recarga dos aquíferos que abastecem mais de metade da população de Ouro Preto. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Aí, ó. Aqui nessa imagem, tá dando para ver legal aí? Sim. Nessa imagem a gente vê, aqui está Ouro Preto, no cantinho aqui onde eu estou passando a mão, ó. Aqui é Ouro Preto, a Praça Tiradentes está aqui, ó. Certo. Da Praça Tiradentes até o Botafogo, a região do Botafogo, são 10 quilômetros pela estrada. Então está muito próximo, muito próximo. E a gente tem aqui a região do Botafogo, onde tem a Capela de Santo Amaro, que é uma capela setecentista importante para entendimento de como que foi essa ocupação do território. Então tem uma capela de Botafogo, a comunidade de Botafogo e uma grande reserva de água. Aqui nos terrenos do Botafogo, quase todos eles brota água do chão, porque a gente está numa região de recarga do aquífero. Então essas rochas que ficaram na superfície, a gente consegue ver aqui a Serra de Ouro Preto, que ela vem bem desde longe aqui, ó, a Serra de Ouro Preto, onde já tem parte ocupada ali, Morro Santana, Morro da Queimada. A gente tem a Serra de Ouro Preto aqui, tá vendo? Ela vem até o final. E ela vai tomando algumas denominações. Serra do Siqueira, numa certa região, Serra do Botafogo, em outra. Aqui tem a Serra do Veloso, que a gente chama aqui, acima de onde eu estou bem aqui onde está a mão. Certo. Então, essa serra, ela tem a capacidade de absorver a água da chuva. A gente fala que é como se fosse uma esponja. Né? Chove, essa rocha segura essa água, o Itabirito, as cangas, segura essa água e vai liberando ela aos poucos e reabastecendo os nossos rios. Então, é uma zona de recarga importante para a gente. E quando você olha aqui, abaixo do Botafogo, no sentido de Cachoeira do Campo, a gente tem a ETA Funil. A ETA Funil, ela abastece toda essa região aqui de Cachoeira do Campo. A ETA, perdão. Oi? O que viria ETA é Estação de Tratamento de Água. Ah, sim. São estações de tratamento de água. Certo. Então, essa ETA, Estação de Tratamento de Água do Funil, ela abastece Cachoeira, Santo Antônio do Leite, toda essa baixada que a gente fala aqui de Ouro Preto, indo até na divisa lá com o Itabirito. Então, essa estação de tratamento de água ela é fundamental para a região de Cachoeira do Campo, que é o maior distrito de Ouro Preto, tem mais de 12 mil habitantes, e o entorno também ali, Santo Antônio do Leite, Amarantina, que chega essa água. Para o outro lado do Botafogo, o outro lado aqui do Botafogo está no alto, tá vendo aqui, ó, no perfil?
A Sim. região do Botafogo está bem no alto. Então, você desce até chegar na ETA Jardim Botânico. Uhum. Essa ETA Jardim Botânico abastece toda essa parte de Ouro Preto aqui, ó, dos fundos de Ouro Preto, vai até lá na divisa com Mariana. Então, mais de metade da população de Ouro Preto recebe essa água do Jardim Botânico. Então, são duas principais captações de água do município. Vou deixar aqui para ficar bem visível. Então vocês não dependem, por exemplo, da Copasa, assim, 100%? Não, a Copasa, aqui a gente tem uma situação pior ainda, porque ao invés de ser uma empresa de capital misto, que é a Copasa, a gente tem uma Sanioro, um ex-prefeito aqui de Ouro Preto, doou o sistema de abastecimento de água para uma empresa coreana, que é a Sanioro. Então, ela que faz a gestão dessas estruturas, que foram todas elas, a ETA Jardim Botânico, a ETA Funil, todo o sistema de distribuição foi construído com dinheiro público, com dinheiro da prefeitura. Olha E só. até 2019, o sistema era público, de abastecimento de água. Aí, a partir de 2019, um prefeito privatista entrega esse sistema de abastecimento de água para uma empresa particular. E aí a gente sofre aqui com tarifas muito altas. O atual prefeito ganhou uma eleição falando que ia tirar a empresa, não cumpriu a promessa de campanha, e aí agora fica dando subsídio, sabe? Pegando dinheiro público, injetando na empresa. Mais de 50% do que a empresa arrecada é a prefeitura que repassa, sem fazer justiça social nenhuma com o dinheiro, só enriquecendo a empresa. É uma loucura. Então, a gente tem a ETA Funil de um lado e a ETA do Jardim Botânico de outro. E o pessoal quer minerar nessa região aqui, ó. Já começou uma atividade minerária aqui, nessa região. Começou, a gente já consegue ver algumas marcas dela aqui, só que ela foi embargada, porque ela cometeu o crime de supressão de uma cavidade, de uma caverna. Sim. Isso tudo foi muito bem documentado pela população, porque o movimento Preserva Botafogo tem diversas lideranças do Botafogo que fazem esse controle, fazem esse acompanhamento que a Câmara Municipal não faz, que a Prefeitura não faz, esse movimento fez. E aí uma das lideranças, ela é jornalista, tem os equipamentos de filmagem, né? Então, num dia que a gente ia fazer um evento lá na região de Botafogo, ela conseguiu identificar que as máquinas estavam chegando próximo a uma cavidade. Aqui é Botafogo, distrito de Ouro Preto e localidade de Botafogo. Mas esses locais estão sendo... querendo explorar aqui pela mineração. Mineração dele, É nessa montanha aí? Junto com a comunidade do Botafogo, fazendo uma expedição para poder conhecer esse lugar de pertencimento do povo de Botafogo. São árvores centenárias, como essa mangueira que nós temos aqui. Aqui nós temos um aquífero, nós temos uma fauna própria. E daqui é a nossa riqueza, cara. E aqui tudo que você imaginar aqui brota água, cara. Se acabou daqui, cara. Acabou nós. Ah, não vai atingir não. Vai sim, cara. É lógico que vai, tá na cabeceira aí. Cara, tá na cabeceira, cara. Você sabe na carga nada? A água vai secar, então a qualidade da água vai acabar. A nossa riqueza é essa. Só a minerar aqui pra cima. Já era, cara. Vai acabar essa água aqui. Pode, com certeza. Quando você olha no site da ANM, até já postei umas fotos dessa aí no grupo, você olha por cima assim, você vê um monte de licenciamentos que tem na região. Alguns já estão pela ANM já aprovados e alguns estão em estado de aprovação. Só que a gente não consegue informação de que pé que está cada um agora. Porque cada hora vem uma empresa, cada hora vem um nome, um CNPJ diferente, a gente não sabe tudo que está acontecendo no todo. São muitas minerações. Eu lembro mais de 9. Essa estrada ela vai para um lugar chamado Vulcano de Barro e você pode sair em Rodrigo Silva. É como se o Botafogo fosse tipo um ponto de que você dá para ir para vários lugares por aqui, né? Exatamente. E é uma estrada real, isso é uma estrada real.
a gente tem um contexto aqui de patrimônio. Esses muros aqui que a gente vê que são originais, século XVIII, ligados à Estrada Real, um contexto desse, eles merecem, inclusive, uma proteção especial. Inventário, ou até mesmo tombamento de conjunto. Esse lugar aqui é 18 na veia, e deve ser bem início do 18. Muito bem, mulher. Valeu. Tava falando. Não bota fogo, não! Mineração! Não bota fogo, não! Então ela foi lá, filmou com o drone. No outro dia, quando ela foi lá filmar de novo, a caverna já tinha sido suprimida. Então teve um movimento da população que barrou e essa mineração está suspensa desse lado de cá. Tá. Mas a gente tem do lado de cá outra mineração já começando aqui, ela já começava a mostrar as primeiras escavações. Aqui, na verdade, Rogério, a gente tem 7 empreendimentos minerários nessa região aqui, ó, querendo retirar o minério que está ali. Nossa. E ali tem toda essa fragilidade, essa sensibilidade ambiental por causa da água. Está no topo da cadeia de montanha. Você vê o Botafogo está no alto. Aqui, ó, você passa aqui no Botafogo, ó, ele está no alto da cadeia de montanha. A estação de tratamento de água estão abaixo, estão a jusante, que a gente chama na engenharia. Então, tudo que você fizer aqui em cima vai impactar os aquíferos que estão abaixo. E nos estudos que as mineradoras apresentam, elas não falam desse problema. Elas parece que não vai ter impacto nenhum. E a gente sabe que vai ter impacto por causa dessa localização. Então, a luta atual que a gente está aqui em Ouro Preto, no ponto de vista ambiental, é de proteger esse patrimônio hídrico e arqueológico e cultural, porque essa serra, ela tem, na cumeada dela, o antigo caminho por onde foi feita a ocupação do território. Então, você tem ruínas dessa estrada. Tem também o trabalho de mestrado que eu fiz, que a gente inventariou aqui na região do Jardim Botânico, todas as estruturas remanescentes da mineração, sabe? Aquedutos, mundéus, galeria subterrânea, mais de 40 galerias subterrâneas só nessa região aqui do bairro. Então, a gente tem um patrimônio arqueológico ligado à presença dos nossos ancestrais negros muito forte nessa região e que ainda não tem um estudo detalhado, carece de mais estudos, aprofundamentos, então não dá para a mineração entrar ali. Não é porque a gente é contra a mineração, pura e simplesmente. A gente é contra a mineração nesse território, porque ele tem toda essa riqueza que ainda a gente precisa conhecer e preservar as que já conhece, que são as nascentes. Aqui são diversas nascentes que a gente tem nessa região aqui do Botafogo. Certo. E, então, autoridades competentes ainda não têm dado o valor e a proteção devida para essa urgência? Não, as autoridades, assim, em nível municipal, o prefeito, o secretário de Meio Ambiente, sempre fala que o problema não é com eles, que é governo do estado, que é governo federal, que o município não legisla sobre a mineração. Eles vão enganando a população, porque a Constituição diz que a responsabilidade com o meio ambiente é de todos os entes da federação, tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal. No nível federal, a gente tem a ANM, Agência Nacional de Mineração, que está completamente sucateada nos últimos... Desde 2016, né, quando teve o golpe, ela foi sendo sucateada, ainda não conseguiram, né, o atual governo ainda não conseguiu recompor essa autarquia, que é a responsável por poder fazer o controle da mineração. Então, em nível federal, a gente não tem fiscais, não tem corpo técnico suficiente
para dar conta do Brasil inteiro. Só em Minas Gerais são milhares de empreendimentos minerais funcionando, milhares pedindo licença todo dia, o volume é muito grande de trabalho para poucos servidores. E aí, com isso, então, ela não presta um bom serviço nos territórios. Entendi. Aí, no governo do Estado, a gente tem a FEAM, SEMAD, que também carece de infraestrutura, foi sucateada aí pelo Zema. E aí não prestam um bom serviço de fiscalização, de acompanhamento, sabe? Cada empresa tem que entregar os estudos de impacto ambiental, que se chama de EIA, e os relatórios de impacto ambiental, o RIM. Então, esses documentos, normalmente, são calhamaços, assim, 2.000 páginas de estudos. Então, a gente vê esse processo de licenciamento no Botafogo, ele sendo feito por órgãos que não têm a condição de fiscalização. E o município abre mão completamente, sabe? Porque, por exemplo, nesse caso da mineradora LC Participações, que ela tem o nome da Mina Patrimônio, ela fica aqui nessa região aqui, onde eu estou passando a mãozinha aqui. Ó. Certo. Ela foi impedida de minerar porque cometeu esse crime de supressão da cavidade. E aí, quando os estudantes do curso de Geologia, de Engenharia aqui de Ouro Preto, que tem a SPE, que é a Sociedade Excursionista Espeleológica da Escola de Minas, eles pegaram esses estudos e analisaram tecnicamente, porque eles são da área, né, da espeleologia. E aí viram que foi omitido a presença das cavernas. Eles fizeram umas incursões no entorno ali da mineradora e descobriram outras cavernas. As pessoas podem até acompanhar, quem quiser acompanhar esse processo todo do Botafogo, a gente tem o perfil no Instagram, né, e também no YouTube, do movimento Preserve Botafogo, que mostra todos esses estudos que estão sendo feitos, o vídeo mostrando o local, a riqueza que a gente tem lá, patrimonial, tanto hídrica quanto arqueológica e cultural. Então, eles divulgam nesses dois espaços, no canal do YouTube e também lá no Instagram. Então, mostrou que há cavernas que não foram levantadas nesses estudos, porque as empresas, elas que prestam esse trabalho de fazer o estudo, contratam consultorias que entregam esses estudos. Muitas vezes, essas consultorias são forçadas a emitir laudos fraudulentos, omitindo informações, para que o licenciamento seja feito logo. Por quê? A gente não tem uma boa capacidade de fiscalização da ANM, que foi desmontada a partir de 2016, ainda não foi recomposta o quadro, né, de técnicos para poder dar conta da demanda de fiscalização, de acompanhamento dos empreendimentos de mineração. A gente tem no nível do governo do Estado a FEAM, SEMAD, outros órgãos ali que também fazem esse trabalho de licenciamento, sucateado, com intervenções do governador, liberando, facilitando esses empreendimentos, sem um estudo mais aprofundado, sem uma análise por parte dos órgãos públicos dos territórios. No nível municipal, aqui a prefeitura lavou as mãos, como se diz. Ela sempre joga a responsabilidade do governo do Estado, que está precário, e para o governo federal, que está mais precário ainda. E aí a população fica sem nenhuma proteção, o meio ambiente e a população que vive ali, né? Então, nós estamos já desde 2018, que os grupos já se reúnem ali no Botafogo, fazendo esse trabalho de conscientização, de luta mesmo contra essa mineração predatória, que quer minerar num lugar que é extremamente importante do ponto de vista hídrico. E também qual seria o impacto dessa má exploração nessa região no espaço de 2, 5, 10 anos? Tem alguma previsão? O volume de extração que elas falam, que as mineradoras apresentam nos estudos, falam lá movimentos médios, né? 300 mil toneladas por ano, coisas desse tipo. Mas o efeito de todos eles é que não é feito o que a gente chama de estudo cumulativo, porque são várias mini-minas. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para a gente poder ter a noção do que é.
Aqui, ó, você consegue ver aí essa imagem? Sim. Então, pronto. Aqui está a comunidade Botafogo, onde eu estou passando a mão. Aham. E olha só, cada polígono desse colorido é um empreendimento minerário que está sendo licenciado na região. Sim. 2 já foram dados ao início da operação, que é esse aqui, da mina Patrimônio, e dessa mineração aqui do lado de cá. Então, já tem 2 que já estavam operando. Uma delas foi suspensa, essa aqui da mineração Patrimônio, foi suspensa por causa desse crime de supressão da cavidade que foi flagrado pela população, né, com vídeos, deu repercussão nível nacional, saiu em Globo News, na MGTV, saiu em todos os órgãos da grande mídia, mostrando esse absurdo, né? E aí, quando você vê, ó, você tem aqui em cima a BHP Billiton, que é a empresa responsável pela Samarco, pelo crime que foi cometido lá em cima da população de Bento Rodrigues. Então, a BHP, olha o tamanho da área É gigante, é É gigante. gigante. Ela ainda está na fase de pesquisa. Mas, sabe, se libera uma mineração dessa, vai acabar com a mineração, com o meio ambiente, com a nossa reserva de água. Porque É muito sério isso, muito sério. Muito grande. E aqui embaixo, ó, dentro da área da BHP, está a captação do funil, que a gente mostrou naquela outra imagem. Sim. Então, quando você somar todos esses impactos, vai ser uma coisa catastrófica. Por quê? Tem um problema para quem mora no lugar, que vai ser barulho, poeira, 24 horas quase ali por dia. Tem um impacto para as populações que estão sendo abastecidas pela água que sai dessa região, né? E a gente tem um impacto ainda que vai pegar todo mundo. Mesmo quem não mora na região, não vai sofrer impacto com abastecimento de água, com barulho, com poeira, vai sofrer com o aumento considerável de caminhões nessa BR-356, que já acontece tanto acidente, né? Quase toda semana você olha no noticiário e tem acidente nessa 356. Então, imagina, todas essas 7 mineradoras colocando aí 10, 12 caminhões na estrada para levar minério de um lado para o outro. Então, vai ser um caos. E quando a gente olha essa imagem aqui, a gente vê as mineradoras que já estão começando, as que estão em fase de pesquisa, as que estão indo em fase de licenciamento, mostrando esse mosaico colorido aqui. No cantinho da imagem aqui embaixo, você está vendo? Ó, é uma barragem de rejeito, que é a barragem de rejeito do Marzagão, que é uma empresa de alumínio que funcionou aqui em Ouro Preto, que funciona desde a década de 40, 50 até hoje. É um lago onde é uma represa que guarda o rejeito de uma metalúrgica, de uma fábrica de alumínio. Era a antiga Alcan, hoje é a CETEC. Essa barragem, ela é gigantesca, ela está logo aqui embaixo. Meu Deus. E ela, se tiver um rompimento dessa barragem, oxalá nunca aconteça, ela vai inundar boa parte da parte baixa de Ouro Preto, ali da estação, Barra, Antônio Dias, passagem de Mariana, tudo vai sofrer com essa barragem, que ela já tem mais de 60 metros de altura, o dique principal dela. 60 metros de altura, é isso mesmo? Exatamente, gigante. Ela é gigante. E está bem próximo a essa região, que vai ter vibração por causa da mineração. A gente tem aqui próximo, onde eu estou com a mão aqui, a estação ecológica do Tripuí. A estação ecológica é a unidade de conservação mais restritiva que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro, né? Você tem parque, APA, floresta. A estação ecológica, ela é totalmente blindada. A estação ecológica do Tripuí, que a gente tem aqui, ela tem eles chamam até de fóssil vivo, que é o perípatos, que é um animal, um bichinho, né, que é pré-histórico. Então, foi criado essa estação ecológica para preservar essa região. E aí, atualmente, com a pressão dessas mineradoras, o que está sendo feito pelo governo do Estado? A estação ecológica é responsabilidade do governo do Estado. Ele está fazendo a redução da zona de amortecimento da estação ecológica para poder caber essas mineradoras que estão aqui, bem na franja, próximo à estação ecológica que está aqui, ó. Está logo aqui atrás.
Tá. Então, a gente vê que os órgãos que deveriam proteger a população, eles estão mais favorecendo as empresas, porque a gente vê várias relações muito, vamos dizer assim, promíscuas entre os ocupantes de cargos de governança com as mineradoras. E aí a população é que sofre com isso. A gente precisa conscientizar a população, por isso é importante esse trabalho aqui que o Minas Negras faz, de mostrar esse outro lado da situação dos territórios, né? Claro, Então, a o gente que é que sofre. você propõe? O que é que você propõe nesse sentido? Bem, aqui o que está acontecendo? Houve uma audiência pública recentemente na Câmara de Ouro Preto, e foi criado um grupo de trabalho dentro desse movimento Preserva Ouro Preto, com professoras e professores da UFOP, com lideranças, ativistas ambientais, diversas áreas de formação, e a gente está propondo um projeto de lei para tombamento dessa região da Serra de Ouro Preto, devido a esses atributos que a gente tem ali. Ser uma zona de recarga hídrica, então é o patrimônio hídrico. A gente tem a questão arqueológica, que são os resquícios, né, da ocupação do território, das trilhas que a gente tem no Alto da Serra. Na região do Veloso, a gente tem um verdadeiro sítio arqueológico, com diversas galerias subterrâneas, aquedutos, os sistemas Mundéus. Então, a gente tem todo esse acervo arqueológico na Serra do Veloso, que compõe a Serra de Ouro Preto. Então, a gente está propondo um projeto de lei de iniciativa popular para poder tombar essa região de Ouro Preto, e aí, com isso, a gente evitar atividades que possam colocar em risco esses patrimônios. Então, essa está sendo a atual frente, né, vamos dizer assim, de luta da comunidade para poder preservar esse patrimônio. Perfeito. Parece que vocês aí em Ouro Preto têm uma problemática semelhante à que a gente tem em Tiradentes. Embora, né, assim, vocês tenham uma área bem maior, né, e empresas mineradoras queiram explorar, né. A nossa luta aqui é para fazer um tombamento federal, tá, a nível federal. Essa é a preocupação de vocês também? Não, a gente primeiro vai fazer um tombamento nível municipal, porque é mais ágil, né? É mais rápido de fazer, que você vai ter que aprovar na Câmara com 15 vereadores ali, e eu acredito que os vereadores não vão ser contra essa preservação. Mas a gente quer também envolver IPHAN, porque a gente tem um escritório técnico do IPHAN aqui, para que ele também participe desse processo, e aí ocorra também o tombamento em outros níveis, né? Em nível federal, em nível estadual, com o IEFA, para a gente poder cercar essa região dos ataques dessa mineração predatória. A gente fala sempre mineração predatória porque é esse modelo de mineração que frauda licenciamentos, sobrepõe os licenciamentos sem fazer esse estudo cumulativo dos impactos de cada um deles. É esse tipo de mineração que quer a qualquer custo tirar o que está debaixo da terra e deixar o problema para a população, né? Porque aqui vai ter beneficiamento do minério, a gente vai ficar com as pilhas de estéreo, ao invés de fazer barragem, como eles faziam, essas barragens aí de Brumadinho, né, lá do Corte Feijão, que rompeu, da barragem Fundão aqui de Bento Rodrigues também, que rompeu aí, matou pessoas. Eles estão fazendo a pilha de estéreo. Só que a pilha de estéreo, ela também causa os problemas. Ela também tem rompimento. E parece que eles não se atentam para isso. E falam que, não, agora não tem barragem, não tem problema. Ué, não é bem assim. E então a gente está criando esse processo de fazer esse tombamento como uma das formas. Uma outra forma de luta que a gente está empenhando aqui também é que a Capela de Botafogo, de Santo Amaro, que fica próximo a essas regiões que está sendo minerado, essa capela ela já tinha um pedido de tombamento, junto também com a trilha que passa no Alto da Serra, tem um chafariz ali próximo. Essa região já tinha sido pedido um processo de tombamento pelo Conselho de Patrimônio de Ouro Preto, o CONPATRE. Então, quando você tem um pedido de tombamento aprovado no CONPATRE, todos os licenciamentos deveriam passar por esse conselho.
E aqui, vários desses licenciamentos não passaram pelo Conselho, não foram aprovados pelo Conselho, mostrando que há um erro nesse licenciamento. Então, a gente pede também a suspensão desses licenciamentos que já foram... Licenciamento não, dessas cartas de anuência ou certificado de conformidade que a Prefeitura emite. Dentro do processo de licenciamento de um empreendimento que vai ter impacto no meio ambiente, como as mineradoras, o município entra, dentro do rito de licenciamento, o município entra no momento que a mineradora faz uma pergunta à prefeitura de esse tipo de empreendimento pode ser feito nesse lugar? Aí a prefeitura dá uma carta de anuência, era o nome antigo, agora mudou, acho que é certidão de conformidade, que aí o município responde, não, está ok. E aqui o prefeito deu o ok sem consultar o Compatre em vários desses licenciamentos. Então, isso já mostra que tem um erro, a gente está juntando documentação, já encaminhamos para o Ministério Público, mas a gente conta com a consciência, vamos dizer assim, dos promotores, para poder acelerar esse processo e suspender esses licenciamentos que foram feitos sem seguir o rito. Uma vez que você pede o tombamento de um espaço, ele é aprovado no Conselho, imediatamente já há a proteção do bem, sabe? Enquanto está tendo processo de tombamento, que às vezes, dependendo da vontade política, que aqui em Ouro Preto não tem, porque já tem mais de 10 anos que foi pedido esse tombamento, o bem já é protegido. E o prefeito não seguiu essa restrição aí e saiu dando carta de anuência para todas as mineradoras. Então, a gente também está fazendo essa denúncia como forma também de preservar, né, e suspender esses licenciamentos. Perfeito. Eu estou vendo que é como se fosse um jogo de xadrez, né? Exatamente. E a passos lentos, né? E muito provavelmente em âmbito político também para resolver essas questões, né? Eu deixo aqui, eu desejo sorte para vocês aí, porque aqui também a gente também tem problemas parecidos e precisamos nos unir para isso. Falando em campo político, podemos aí contar com uma pré-candidatura, uma candidatura a deputado estadual? Ô, Rogério, assim, eu sempre me coloquei nesse ativismo social, ambiental, antirracista. Eu sempre coloco que a gente precisa de ter pessoas nos espaços de decisão. Né? Então, eu me coloquei como candidato na última eleição aqui em Ouro Preto, a prefeito, porque a gente entende que precisamos de um prefeito que cuide mais das pessoas, cuide mais do nosso território, que tenha mais sentimento nas ações da prefeitura. Então, colocamos a candidatura, tivemos uma boa votação por causa da conjuntura, né, da correlação de forças. A gente sabe a dificuldade que é o processo eleitoral, porque eles vêm com milhões, enquanto a gente vem com tostões para poder fazer uma campanha. E isso, muitas vezes, reflete de somente o poder político ser passado a quem tem o poder financeiro. Então, essas empresas investem muito, através, né, dos seus proprietários, das suas redes. Essas empresas injetam muito recurso nessas campanhas dos grupos que já existem aí, que compactuam com tudo. Então, eles saem na frente nesse processo eleitoral. Mas a gente confia que a gente, com trabalhos como esse aqui, a gente consiga conscientizar a população de que precisa ter uma virada na forma de governar os municípios. Isso eu falo para Minas Gerais inteira. Porque o problema que a gente tem aqui, você está falando que tem em São João del Rei, a gente conversa com pessoas em Conceição do Mato Dentro, Itabira, em toda a região mineradora de Minas Gerais, né? A gente vê esse problema dos municípios estarem, eu digo, ajoelhados para o poder do capital. Sim. Das empresas que têm muito dinheiro e compram consciência. A gente precisa despertar a nossa população e mostrar que existe um outro caminho. Tem lugares para se minerar, tem espaços que podem minerar, que não vão ter impacto tão drástico em cima da população e das pessoas que vivem ali no entorno. Então, a gente entende que tem espaço para a gente poder fazer essa disputa no campo político. Atualmente, a gente já está aí, né, nas vésperas, ano que vem tem eleição para deputado,
eu coloquei o meu nome à disposição, junto ao partido, junto ao grupo político que eu participo, porque a gente vê que a gente tem muito a contribuir com essas lutas que a gente tem aqui em Ouro Preto, com essas potências que a gente identifica nesses territórios, a gente tem muito a contribuir estando com o cargo de deputado, que você consegue fazer uma leitura maior do sistema, do território, tem um poder de voto lá na Assembleia, na Câmara. Então, a gente está estudando, sim, até a audiência aqui, que está vendo a gente falar desses problemas, pode, né, comentar, de repente, mostrar se há um espaço para a gente poder ter o apoio da população para poder lutar contra esses crimes ambientais, contra essa pressão que o patrimônio, principalmente o patrimônio hídrico, né, e o patrimônio arqueológico sofre nos nossos territórios, e nos ajudar nessa caminhada. Então, a gente está estudando, sim, uma candidatura do Estado, porque a gente precisa ocupar os espaços de decisão para poder colocar outras formas de entender, de valorizar o nosso território. Perfeito. O Minas Negras Gerais se coloca à disposição para essa luta. Tá? Ótimo. Se precisarmos fazer lives para conscientização e o fomento, né, dessa luta, o espaço está aberto. Tá? Quero agradecer a sua presença aqui, fundamental, importante, e faço votos para que a gente continue esse papo em outras ocasiões. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais e uma mensagem para pretos e pretas Brasil afora. Bem, eu agradeço o espaço, Rogério, aqui do Minas Negras, porque a gente precisa disso, de nós por nós, para podermos chegar até as pessoas que a gente almeja conscientização. A gente tem essa luta ambiental, que, né, a questão do Botafogo está colocada aí, a gente está forte nessa luta aí para poder proteger esse patrimônio ambiental, cultural, arqueológico, e também no outro campo, da luta antirracista, de valorização, de ressignificação dos povos negros. A gente, há mais de 10 anos na Mina do Veloso, com o coletivo Ouro Preto, a gente vem mostrando que existem outras opções, outras possibilidades para esses territórios de Minas Gerais. A gente tem um legado gigantesco aqui em Ouro Preto, que é ligado à história da mineração, a toda a arte, a arquitetura que os nossos povos fizeram aqui. Isso é um valor, isso é um patrimônio, assim como a gente tem também diversas outras cidades, né? São João del Rei, Tiradentes, Caeté, Itabira, Nova Lima, toda essa região que sofre com vamos dizer assim, com essa minerodependência, ela tem outros potenciais, mas precisa de pessoas com visão, com sentimento, com o umbigo enterrado, como eu digo. Sim. Porque só assim, com esse sentimento de pertencimento, que a gente vai conseguir transformar essa região para além da mineração. A mineração é importante? Sim, é importante, emprega muitas pessoas, mas nós precisamos ver outras oportunidades para o futuro, porque o minério não dá 2 safras, né? Ele dá aquela safra ali, não distribui os recursos, porque quando você vê Ouro Preto tem 300 anos de mineração e 25% da população está abaixo da linha da pobreza. Então, essa riqueza não é distribuída com o nosso povo, né? Quando você olha o salário das mineradoras, poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas, a grande maioria pessoas negras, né, ganham pouco. Quando você compara o salário de um minerador lá no Canadá, lá na Austrália, com o que se ganha aqui em Minas Gerais, você vê que o nosso povo está sendo massacrado com jornadas extensivas de trabalho, extenuantes, riscos a todo tempo, muitos acidentes que são encobertos. Então, assim, esse modelo de mineração precisa ser melhorado e, para isso, a gente se coloca à disposição aqui para a luta. A gente conversei hoje com o engenheiro civil e ativista negro Du Evangelista, diretamente de Ouro Preto, aqui nas Minas Gerais. Du Evangelista é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra nós. Valeu, Rogério. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal